Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula para as turmas do Educa Recife, anos finais, e nós vamos trabalhar hoje com essa turma maravilhosa do nono ano. Então você, aluno, aluna do nono ano de qualquer escola da rede municipal de Recife, então você saiba que nós estamos aqui hoje para mais uma aula que a gente preparou especialmente aí para vocês, e nós vamos continuar a trabalhar uma temática que a gente vinha desenvolvendo, né? Nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Vejam, a Segunda Guerra Mundial foi um episódio tão interessante na história da humanidade que nós vamos hoje para a quarta aula referente a esse tema. Então, lembrar que nossa aula ela é transmitida nesse momento pela TV Nova. No turno seguinte ela é reprisada e a depender da situação você já pode estar até assistindo na reprise, né, da aula. Então, nesse sentido, nós vamos para mais uma aula. Lembrar também que a gente anda aqui sempre muito bem acompanhado. Para começo de conversa, a gente tem aqui, ó, no cantinho da tela, ela, Jéssica, aqui do lado, aqui, fazendo a interpretação para Libras. Então, ela, nossa intérprete de Libras, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. A gente tem também a dupla da produção, que está ali, ó, nos bastidores. E nesse sentido, ó, o pessoal da TV fazendo aí a transmissão para que a aula chegue da melhor forma possível aí para vocês. E é uma equipe fera, viu? Esse pessoal é fera. E contamos também com a ajuda dele, o nosso querido companheiro, o professor Giorgio. Professor, tudo bom, professor? Alô, meu povo bonito, já estou aqui em Ponte de Bala, ajeitando aqui o nosso chat para que você possa aí, sempre que você quiser perguntar, tirar uma dúvida, dar uma sugestão, não é? Você bota para cá que a gente aqui faz feito caldo de cana, moe na hora, responde na hora, diz aí, você bota aqui seu nome e a escola que você estuda e a gente faz aqui a sua propaganda ao vivo e a cores. Bom dia, a aula hoje tá show, tá massa, como sempre. Vamos continuar aqui. Então a gente já falou, ó, produção já jogou no canto aqui ó, os QR Codes para você poder fazer o download do aplicativo do Educa Recife. Então faz o download, instala e você pode acompanhar as aulas pelo aplicativo, interagindo com ele no chat. E o melhor, né, professor? A Sim. Internet financiada, né? O camarada não vai gastar nada do seu pacote de dados, né, da internet. Então vamos começar revisando o que é que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente trabalhou, né, o processo de deflagração da Segunda Guerra Mundial e a gente falou um pouco sobre a primeira fase da guerra. Então a gente viu, né, os momentos iniciais, né, do conflito, e hoje nós vamos trabalhar dando continuidade às fases da Segunda Guerra Mundial. E vamos trabalhar especificamente a segunda fase, né? A fase tem até um número a mais aí, vocês ignorem, porque às vezes a gente tem o que a gente chama de DO, defeito do operador, né? O camarada que opera ali para a produção da aula. Então é 1941 a 1943, tem aí 11.941, mas não é 1941 a 1943, isso acontece. Então, e é muito provável, né, que a gente tenha repetido isso daí nos outros slides, mas vocês já estão aí entendidos, né? Então a gente tem aí os dois grupos, né, que se formaram no decorrer da Segunda Guerra. A gente tem o grupo dos aliados ali, ó, envolvendo, né, de um lado Inglaterra, França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e mais na frente a entrada dos Estados Unidos no processo, né, da guerra, quando a gente tem ali o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor. Então os americanos que haviam ficado, né, naquele mesmo processo, um processo semelhante ao que eles mantiveram durante a Primeira Guerra Mundial, só ali, ó, apoiando com recursos, né, e armamentos. Então quando eles são atacados, eles entram na guerra do lado dos aliados. E do outro lado a gente tem um grupo, as chamadas Nações do Eixo, né?
o eixo Roberto, né? Roma, Berlim, Tóquio, né? No caso, Itália, Alemanha e Japão. Então a gente tem esses 3 países, né, que vão formar as chamadas nações do eixo. E vai começar aqui o fight, né? Então eles começam aqui esse conflito. Então a gente vai ter aí, ó, inicialmente esse período vai ser marcado aí como um período, olha, o negócio aí, o som saindo. Certo, o professor esqueceu de botar o celular no silencioso. Acontece. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Então, ao vivo a gente está sujeito a tudo. Então, nesse sentido, ó, equilíbrio de forças, certo? Os dois lados, né? Vitória por dois lados aí, no equilíbrio. Só que a gente vai observar que esse equilíbrio, ele vai se dever aí, ó, à entrada dos Estados Unidos e da União Soviética no conflito, né? Como é que esses países eles vão entrar ao lado, né, dos aliados, né? A União Soviética, ela havia sido, como a gente diz, né, cruzetada, né, pela Alemanha. Eles tinham assinado um tratado de não agressão, que era o tratado Ribbentrop-Molotov, né? E Hitler ele vai desrespeitar esse tratado. Aí a União Soviética, não, o cabo está aqui, ó, prometeu que não ia atacar a gente, atacou, então vamos revidar. Aí eles entram ao lado, né, dos inimigos ali, né, do eixo, né, formando ali a base, né, dos aliados, né. E com o ataque, né, do Japão, a base de Pearl Harbor, né, a gente tem a entrada dos Estados Unidos. Então, veja, a gente tem como uma das operações, né, militares desse período, a chamada Operação Barbarossa, certo? Ou Barbarossa, certo? Que vai levar esse nome exatamente, né, porque ela faz menção ao um antigo imperador, né, governante do chamado Império, que a gente dizia, né, o Sacro Império Romano Germânico, né, onde a gente tinha ali o Frederico Barbarossa, ou Frederico Barbarroxa, ou Frederico Barbarruiva, né? Então aí a Operação Barbarossa, né? Então a Alemanha ela rompe aí, ó, como eu falei, o tratado, o Pacto Ribbentrop-Molotov, dá início à invasão da União Soviética em 22 de junho de 1941. Então, essa vai ser a maior campanha militar da história em termos de mobilização de tropas e baixas, né, sofridas, né? Vai ter baixas, né, ou seja, mortes, né, de soldados dos dois lados. E vocês observam aqui, ó, que a Alemanha ela já tinha invadido a Polônia, né? Inclusive a invasão da Polônia é que vai dar início oficialmente, né, à Segunda Guerra Mundial. E daqui da Polônia, certo, ela inicia um processo, né, de invasão da União Soviética, rumando aí, ó, para Donetsk, aqui a gente tem essa região aqui, né, a Kiev, né, que hoje é capital da Ucrânia. Por que Ucrânia? Porque a Ucrânia fazia parte, né, da União Soviética. Vamos lembrar, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Então a Ucrânia que hoje está inclusive em guerra contra a Rússia. A Ucrânia já esteve anexada à Rússia junto com outros países, como por exemplo o Cazaquistão, o Paquistão, né? A Letônia, a Lituânia. Então esses países, né, chamados países do leste europeu, né, e alguns países, né, muito mais próximos ali da região do Oriente Médio, né. Então esses países faziam parte da União Soviética e foram aí, ó, o sentido, né, 3 sentidos, né, de mobilização de tropas aqui de Hitler, né. E a ideia era chegar a Moscou, certo? E a Leningrado, que eram 2 cidades, né? Moscou, capital da Rússia, né, a atual, e eram cidades, né, muito importantes nesse território. Então Hitler ele vai romper com esse tratado, né, vai, de certa forma, ele vai trair, né, o Stalin, né, que havia assinado ali, né, existia esse pacto de não agressão, e com isso a gente tem essa operação. Então, o que é que a gente tem
4,5 milhões de soldados do eixo, né, invadiram a União Soviética numa frente de 2.900 quilômetros. E foram utilizados aí para isso, 600 mil veículos automotores e 750 mil cavalos. Então, já deu para imaginar. Imagina se você já visitou aí alguma fazenda, certo? Onde a gente tem criação de gado ou criação de cavalo, né? Então, você vê que para você criar esses animais, você precisa de espaço, né? Então, a gente tem fazendas hoje, né, que chegam a ter aí, por exemplo, 1.000, 2.000 cabeças de gado e já ocupam um espaço muito grande. Imagine você mobilizar aí 750 mil cavalos, professor. É cavalo até umas horas, né? É muito cavalo. Então, e 600 mil veículos, né, carros de combate, né? Aí você conta, né, os carros que vão levar os soldados, mas também tanques, né, de guerra, então tudo isso. Então vejam que a ofensiva alemã contra a União Soviética, ela foi muito pesada, certo? E por que isso, né? Porque a União Soviética naquele período era também uma potência militar, certo? Então você não vai invadir um inimigo que tem uma força, né, de reação muito grande, com um número, né, de soldados ou de armas de combate menor do que daquele inimigo. Você vai perder. Então a ofensiva foi grande, né? Então ele esperava, né, invadir a Alemanha e invadir a União Soviética, logrando êxito, né? Mas aí o que é que acontece? A gente vai ter, eu já falei aqui, o nome da operação se deve ao Frederico Barbarossa, né, do Sacro Império Romano Germânico, que foi um dos líderes da Terceira Cruzada. Terceira Cruzada, que é a chamada, né, Cruzada dos Reis, juntou os 3 maiores líderes, né, cristãos daquele período, que foi o Filipe o Belo, né, da França, o Frederico Barba-Ruiva, né, do Sacro Império Romano Germânico, e o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra, né? Então, a Cruzada dos Reis, quando eles tentaram retomar Jerusalém das mãos, né, do chefe muçulmano Saladino, né? Então, eles tentaram ali, o máximo que eles conseguiram na época, inclusive, foi um tratado ali com o chefe muçulmano para permitir a peregrinação, né, dos cristãos para Jerusalém. Mas isso é um outro assunto que, inclusive, vocês já devem ter estudado, né, no 7º ano, né? 7º ano. Então, nesse sentido, o objetivo, né, dessa operação era conquistar regiões fornecedoras de petróleo e minérios com uma rápida tomada da parte europeia, né, da União Soviética. Porque vamos lembrar o seguinte, a União Soviética ela abrangia um espaço muito grande. Inclusive, até hoje, depois da desagregação, né, do bloco soviético, a Rússia, né, que é o maior país resultante aí dessa divisão, né, da União Soviética, desagregação do bloco soviético, até hoje a Rússia ela tem territórios, né, do seu estado em 2 continentes, né, no continente europeu, pegando ali o que a gente chama de leste europeu, e do continente asiático. E é engraçado porque, historicamente, né, geograficamente falando, na realidade, a Rússia ela está muito mais para o Oriente do que para a Europa. Mas, culturalmente, ela tem a sua história muito vinculada à Europa, né? Parte da sua história muito vinculada à Europa. Daí, se incluir a Rússia, né, entre os territórios também da Europa, né? Então qual era o objetivo aí? Minérios de ferro e petróleo. Por quê? Isso aí era tudo investido e utilizado como matéria-prima para a fabricação de armamentos. E a gente vai ter essa operação nesse sentido. Aí vejam, em 3 de julho de 1941, Stalin, né, transmitiu um comunicado da terra arrasada, certo? E ele começa a utilizar uma estratégia nesse sentido, que era o seguinte, essa técnica de terra arrasada era o quê? As cidades, as casas, né, e as plantações, né,
que estavam sob ameaça de invasão ali da Alemanha, elas teriam que ser destruídas ou queimadas para impedir que os invasores tivessem acesso àqueles recursos. Então, qual era a técnica? Isso é uma técnica que a gente chama de guerrilha, né? Então, você tem um inimigo que está vindo contra você, buscar ali riquezas que você possui, então o que é que você faz? Queima tudo ali, tira ou destrói as riquezas ali e vai recuando. Porque na medida que o inimigo ele vai avançando sobre o seu território, quem conhece o território, certo, leva um pouco de vantagem na relação do combate. Então o inimigo que está vindo, ele não conhece o território, mas você que está naquela região, você conhece o território onde você mora. Vamos dar um exemplo. Se eu chegar lá no bairro onde o professor Geórgio mora e eu disser, eu quero chegar numa rua tal, ele vai dizer, eu vou visitar o professor Geórgio. Eu moro na rua tal, tal, tal. Hoje a gente tem o GPS, mas naquele período não tinha, certo? Então tudo era organizado, né, com base no uso de mapas, né, mapas impressos ou desenhados ali. E nesse sentido aí eu vou ficar perdido, né? Hoje eu não fico porque eu tenho um instrumento do GPS, mas eu ia ter que sair perguntando. Mas a mesma coisa se ele fosse me visitar no meu bairro. Mas se eu chegar lá e eu perguntar, ele está morando lá, professor, eu tenho que chegar em tal local. Ele vai dizer, tu segue em frente ali, pega a segunda rua direita, depois a primeira rua esquerda. Quando tu chegar em frente, tem uma casa amarela que tem uma mangueira na frente. Tu chegou no local, porque ele conhece o território. Então, existia essa questão, né? Então, o povo soviético, ele tinha que abandonar ali, né, toda e qualquer complacência, né, com os alemães, ou seja, até a técnica de terra arrasada, ela foi adotada, né, com sucesso. Então, observa aqui a gente tem uma imagem, né, dos alemães, eles avançando, inclusive sobre territórios, né, que já tinham passado por esse processo de queimada, né, de plantação, essas coisas. Então, nisso, os alemães, apesar disso, né, porque vamos lembrar, eles enviaram muita gente, muitos soldados, né, então eles conseguem chegar próximo de Moscou, mas ali os soviéticos já tinham recuado. E quando eles chegam lá, eles vão enfrentar uma grande resistência, porque foi onde o pessoal se concentrou, para tentar barrar ali a invasão dos alemães, ok? Então, aí a gente tem uma outra batalha, e essa batalha é muito interessante, né, professor? A gente tem aí a batalha, né, de Stalingrado, certo? Onde inicialmente, né, os alemães eles vão ter certa vantagem aí até 1943, quando o que é que acontece? Vem o inverno, vem um rigoroso inverno com temperaturas, né, que chegam a menos 40 graus Celsius. Vamos lembrar, a União Soviética, né, hoje na Rússia, a gente tem um território, né, da Rússia, né, chamado de Sibéria, né, que é talvez o maior deserto de gelo, né, que a gente tem em um local fora dos polos, né, Polo Norte, Polo Sul. E então, nesse sentido, já havia acontecido um episódio semelhante, né, tempos antes, né, com a invasão dos exércitos de Napoleão Bonaparte, né, ele invade, né, a Rússia. Isso, durante as guerras, né, napoleônicas, ele invade a Rússia. E tem um detalhe muito interessante ali, professor. Tem um livro que vocês podem depois, né, adquirir, chamado Os Botões de Napoleão, que era o seguinte, né, os soldados franceses, né, que invadiram a Rússia, eles usavam casacos com botões de chumbo. Então, o botão que abotoava o casaco para protegê-los do frio era de chumbo. Só que o chumbo, em temperaturas muito baixas, ele se quebra. O que é que aconteceu? Esses soldados começaram a entrar na Rússia, tome frio, e os botões começaram a quebrar. Então, eles tinham que fechar o casaco para se proteger do frio. No momento que eles eram atacados, não podiam fazer aquilo, então eles tinham que lutar contra o exército inimigo e contra o frio. Muitos soldados de Napoleão morreram e não vai ser diferente aqui.
por conta do frio, muitos soldados alemães eles vão morrer também, e a gente vai ter o quê? Os alemães foram derrotados, né, em novembro de 1942 a fevereiro de 1943, na Batalha de Stalingrado, né, que foi a maior batalha da Segunda Guerra. Né? E com isso, com a derrota dos alemães, aí a gente vai ter, certo, um processo, né? Assim, a gente poderia dizer que a gente vai ter um processo de virada aí, né? Onde os alemães começam a ser derrotados, né? São derrotados, assim, fortemente aí nessa batalha, né? Que foi, como a gente mencionou aqui, a maior batalha aí da Segunda Guerra, né? Talvez não aqui mobilizou mais soldados, né? Porque a gente viu com a Operação Barbarossa, né? Mas a maior batalha aí durante o período da Segunda Guerra. Então, com a falha da operação, foi aberto um novo fronte na Segunda Guerra, né? Que foi a Frente Oriental, onde foram concentradas mais forças do que em qualquer outro teatro, né, de guerra da história. Então aqui a gente tem, imagem, por exemplo, de soldados, soldados alemães mortos, durante esse período aí da guerra, né, da Batalha de Stalingrado. E observe, toda essa parte branca aqui, aqui, na sobrancelha, tudo isso é gelo por conta do frio. E eu tenho um colega, um amigo meu que saiu daqui do Brasil, foi morar lá nos Estados Unidos e ele foi morar em um local onde quando bate o inverno, né, dá neve, né, de mais de meio metro de neve assim na rua. E eles usam, por exemplo, né, para derreter o gelo ali, eles usam sal e tem uns carrinhos, né, que passam, né, do governo, né, fazendo a limpeza ali, tirando a neve das estradas para a turma poder passar. Tem que colocar, por exemplo, a depender da situação, correntes, né, nos pneus dos carros para eles poderem, né, não deslizar na neve. E ele disse que a experiência, né, do vento frio no rosto é uma coisa impressionante, né, que é como se ele sente como se a pele estivesse sendo congelada instantaneamente. Né? Então imagina um soldado ter que combater ao mesmo tempo aqui o frio e o exército inimigo. Né? Então isso foi uma questão muito importante desse período. Aí a gente vai ter logo depois, né, desse processo, a gente vai ter a Conferência do Atlântico, né, com o codinome aí Riviera, né, a conferência aí, em 14 de agosto de 1941, onde a gente vai ter uma negociação, né, envolvendo aí o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, pelo presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, né? Foi o Franklin mesmo, né? Eleanor, que era a sua esposa, né? Então, inclusive, a gente tem aqui na nossa cidade, no bairro do Ipicep, existe uma escola estadual chamada Escola Estadual Eleanor Roosevelt, né? Então, a gente tem aí, né? Eles fazem essa negociação aí estabelecendo 8 pontos, né, e delineando o mundo aí pós-guerra, né? Porque com a derrota dos alemães em Stalingrado, né, a sorte começa a virar ali para o lado dos aliados. E o que é que a gente tem? A gente tem aí 8 pontos, né, onde a gente vai ter o seguinte. Amplia, por favor, Devinho, valeu. Então, nenhum ganho territorial seria buscado pelos Estados Unidos ou pelo Reino Unido, né? Os ajustes territoriais devem estar de acordo com os desejos do pessoal interessado. As pessoas têm direito à autodeterminação. Veja, o princípio de autodeterminação dos povos é um princípio estabelecido, né, também pelo tratado, né, pós-guerra, né, e principalmente a partir da criação da Organização das Nações Unidas, nessa questão da autodeterminação, ou seja, soberania, né, dos estados, né? As barreiras comerciais seriam excluídas, né? A gente teria uma cooperação econômica global, né? E um avanço do chamado Estado de Bem-Estar Social, né? Que é, por exemplo, um princípio, né, aí perseguido pelos estados, né, da social-democracia, né, os partidos, né, de social-democracia. A liberdade de desejo e medo, né, ela seria executada aí.
teria um processo de liberdade ali de trânsito nos mares e o desarmamento das nações agressoras em comum após a guerra ele deveria ser realizado. Mais ou menos alguma coisa como o que aconteceu após a Primeira Guerra, onde os estados, né, considerados os belicosos e que deram início à guerra, eles tiveram penas, né? Mas aqui a gente tem uma carta, né, de princípios, né, que essa carta, certo, faz com que os países do eixo, né, eles começam a ser interpretados aí como uma potenciais inimigos, né, e contra os quais, né, deveria haver uma aliança dos outros países, né, para impedir o avanço, né, dessas potências, né, mais belicosas, né. Então, em Tóquio, lá no Japão, a Carta do Atlântico ela reuniu apoio, né, para os militaristas no governo japonês, que forçou uma postura mais agressiva contra os Estados Unidos e a Inglaterra. Então, o Japão, que fazia parte, né, das nações ali do eixo, em reação a essa Carta do Atlântico, né, ele entendeu como que aquilo ali era uma afronta e intensificou as suas campanhas militares ali no Pacífico e no Atlântico, né, contra os Estados Unidos, né, e contra a Inglaterra, né? E, ao mesmo tempo, essa carta ela seria aquilo, né, que lançaria as bases para a formação da Organização das Nações Unidas, né, que é uma organização que foi criada após o término da Segunda Guerra Mundial, com a intenção de zelar aí pela manutenção da paz, né, mundial. Porém, sobre as consequências da Segunda Guerra, né, sobre um episódio, né, bem, não diria interessante, mas um episódio nefasto, né, que vai acontecer durante esse período, que foi o episódio das bombas atômicas, né. Pela primeira vez a gente vai ter armas atômicas sendo utilizadas, né, como armas de destruição em massa, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que os Estados Unidos lança sobre o Japão. Esse episódio das bombas atômicas, a rendição das nações do eixo e as consequências da guerra, a gente vai estudar na nossa próxima aula. No mais, agradecer a Jéssica, valeu Jéssica. Professor, sua palavra. Aí um abraço para vocês e lembrar, Luciano, que hoje começa a inscrição, viu, meu povo do nono ano, da ETE, viu, das escolas técnicas estaduais, viu? Não percam tempo não, se inscrevam, façam a prova bem tranquilos e vai dar tudo certo para vocês. Grande abraço. É isso aí, gente, valeu, tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Oi, gente linda, meus estudantes queridos. Estamos hoje numa sexta-feira muito especial. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo um sonzinho especial, diferente? Hoje a gente está numa aula bem musical, uma aula com música ao vivo, uma aula bem gostosa e com bastante conteúdo para a gente aprender mais sobre música, sobre cultura. Então, eu tenho hoje aqui um convidado super especial que vai tocar pra gente, o Felipe Costa. Seja bem-vindo, Felipe. Eita, vou fazer feito o Jô Soares. Bora lá, vamos começar essa aula maravilhosa. Bom, como eu já falei para vocês, né, a gente tem um convidado. Felipe é um paraibano de Umbuzeiro e ele tem uma carreira já, né? Já tem uns 20 anos, né, Felipe, de carreira. Tá perto dos 20 anos já. Já perto dos 20 anos de carreira. Então, ele toca sanfona hoje, né? Ele fez essa escolha por esse instrumento. A nossa aula hoje é sobre prática instrumental, então a gente vai falar um bocado sobre isso,
Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua história, Felipe. Como é que você começou na música? Fala um pouco pra gente. Uma alegria grande estar aqui com você, né? Poder transmitir os conhecimentos da sanfona, né? Toda a história desse instrumento. Mas E olha ali para aquela câmera ali. Oh, é verdade, né? É que a gente fica nessa de conversar. Sim, né? mas não esqueça porque você está falando para os meninos. Ah, então tá certo. E poder trazer a representatividade desse instrumento aqui, antes de tudo, carrega uma história de um povo, né? Na verdade, o que Luiz Gonzaga fez com esse instrumento, antes de tudo, foi mostrar muito do que acontecia no Nordeste, né? Muito do que já existia. E eu já tinha sido tocado por essa música e por esse instrumento antes mesmo de saber, que foi quando eu tive contato com a música nordestina, né? Antes mesmo de tocar a sanfona, outro instrumento. E quando eu lembro que eu comecei na música através de instrumentos feitos em casa mesmo, né? Que era balde, lata e madeira que minha avó usava para fazer fogo de lenha. Isso é muito legal, né? Porque isso mostra. Eu sempre digo isso muito para minha filha. Minha filha desenha e eu noto isso, que o artista, quando ele tem, né, essa veia, né? Isso. Ele vai buscar os meios. Né? Se ele não tem o instrumento, ele constrói, ele inventa. Eu acho isso bem legal. É um chamado, né? Não A música ele chama de um jeito que você fica naquela coisa, eita, eu fui convidado mesmo, agora então vou entrar de cabeça. Aí os instrumentos podem chegar de início, mas podem chegar depois, né? E você fazia o quê de instrumento? Tambor? Tambor, lata, eu lembro